Segunda-feira, você já sabe, é dia de Clareou da rodada, destaques do fim de semana, quem brilhou e quem apagou aqui no canal. Especial, obviamente, com Semana de Liga dos Campeões. Vou falar aqui dos jogos destaques do final de semana que eu assisti e também já falar um pouco da prévia das partidas da semana envolvendo o PSG e também um pouquinho de futebol italiano. E atenção, fica até o final do vídeo porque vou dar os meus palpites para os jogos dessa semana para a Liga dos Campeões. Vou falar de vitória da Internazionale para cima da Roma, também um pouquinho do jogo entre Lazio e Cagliari, lembrando que a Lazio enfrenta Bayern de Munique essa semana. Temos também PSG vencendo o Lille por 3-1, e aí faço já uma préviazinha também, em especial do PSG, juntando com a Real Sociedad, enfrentando a Real Sociedad na quarta-feira pela Liga dos Campeões. Então já deixo esse vídeo para vocês, já que quarta-feira o PSG volta a jogar pela Liga dos Campeões. Vem comigo! Muito bem, então, vou começar com o jogo da Internazionale. Lembrando que a Inter enfrenta primeiro em casa o Atlético de Madrid, mas apenas na próxima semana. Então, na próxima semana, até porque a gente tem jogo no final de semana, eu foco mais na prévia de Liga dos Campeões. Como amanhã é terça-feira e eu tenho um dia cheio, né, de coletivas por conta do confronto do PSG com a Real Sociedad, eu não vou fazer uma prévia somente de PSG e Real Sociedad, porque a gente vai estar tendo outros jogos de Liga dos Campeões e esses vídeos não têm enrolado muito no canal, não tem dado muita audiência, então junto aqui tudo com vocês, beleza? Então vamos lá, a Roma venceu a Inter por 4-2, o Acerbi marcou o primeiro, depois que a Roma jogava muito bem, os primeiros 10 minutos da Roma foram muito bons, ameaçou realmente a Inter, mas a Inter foi quem abriu o placar. A Roma continuou com uma postura bem interessante, lembrando que a Roma é o quarto jogo do De Rossi, né, depois que o Mourinho saiu. Mancini empatou o placar, depois El Shaarawy fez para a Roma, e aí depois a Inter matou o jogo com o Thuram, mais um grande jogo do Thuram, o Angelino contra e o Bastoni já fechando a partida. Mais uma amostra de um zagueiro chegando na área, enfim, é uma das forças dessa Internazionale. Hoje no Melhor Futebol do Mundo, a gente falava um pouco sobre os melhores jogadores da temporada e o Lautaro tá ali lá em cima, né, num top 3 aí, para quem quiser ser um pouco mais abrangente e pegando os jogadores que estão fora da Liga dos Campeões também, você vai para um top 5, faz uma grandíssima temporada, mas a verdade é que ele não tem individualmente um destaque tão grande como, por exemplo, o Mbappé, ou talvez o Vinícius Júnior, né, que tem muito, ou Bellingham, obviamente, que para mim é o melhor jogador da temporada. Porque essa Inter é muito coletiva e, além disso, ela tem destaques individuais, o Lautaro Martinez, o Thuram, que eu acabei de falar aqui, mas tem no coletivo e na sua capacidade de ser camaleoa, talvez uma das principais armas, e também de ser um time absolutamente confiável. Porque se a gente pensa, por exemplo, nos melhores times da temporada, que estão na Champions, tá? Não vou citar aqui Bayer Leverkusen nem Liverpool. O Real Madrid já teve fases em que não estava tão bem na temporada. O City também já passou por fases não tão boas, o Arsenal também já tomou alguns sustos na temporada e a Inter é um time que você pode confiar. Tem uma constância em alto nível muito importante. A Inter vence jogos de formas diferentes, a Inter consegue vencer jogo em que ela precisa ser mais protagonista e ter mais a bola em velocidade. Ela também consegue vencer jogos em que ela tem uma super defesa na frente dela e ela precisa achar aquela única bola que vai ser um gol de 1-0. Tem uma defesa absolutamente que funciona, é a melhor defesa do campeonato italiano, é o melhor ataque do campeonato italiano. Então, para mim, está entre os melhores times da temporada
E na Liga dos Campeões, eu acho que ela bate de frente e tem condição de competir com Arsenal, com Manchester City e até com o próprio Real Madrid. Então, é uma Inter pra gente ficar muito de olho. Pode perder pro Atlético de Madrid? Claro que pode. Mas, se a gente for pegar a regularidade desse time na temporada, na minha opinião, para essa partida, para esse confronto em especial, depois que o Atlético de Madrid mostrou uma inconstância que a gente via menos no início da temporada, que era um Atlético de Madrid que jogava muito mais bonito, agora já é um Atlético de Madrid que tem muita instabilidade. Eu entendo que essa Inter é favorita, mas semana que vem eu falo um pouco mais disso, nem era para me alongar tanto. Sobre a Roma, os 3 primeiros jogos da Roma com o De Rossi foram 3 vitórias, só que sempre contra times de parte de tabela mais baixa. Então, ficou um pouco da dúvida, né? Peraí, será que essa Roma tá vencendo porque ela realmente é melhor com o De Rossi? Ele já tá fazendo um grande trabalho? Ou será que é porque são adversários mais fracos? E aí, quando a gente viu o início da Roma contra a Inter, pareceu que, nossa, essa Roma finalmente realmente vai ser um bom time. Nem 8 nem 80, né? Não era um time completamente diferente porque venceu os 3 primeiros jogos com o De Rossi, mas também não é terra arrasada porque perdeu da Inter, ainda que tenha perdido por 4-2. A Roma mostrou muita personalidade, eu acho que continua sendo um time taticamente pobre, é muito pouco tempo ainda que o De Rossi faça um grandíssimo trabalho. 4 jogos é muito pouco tempo para ele ter feito um trabalho de evolução tática, né? Mas é um time que tem qualidade, então é um time que pode melhorar na temporada. Vamos ver primeiro o quão rápido que melhora, se melhorar, e até onde pode melhorar, né? Se de fato, por exemplo, pode brigar, ameaçar uma vaga na Liga dos Campeões, considerando que a 4ª vaga para mim tá bem aberta, né? A gente tem, obviamente, Inter de Juventus brigando por título, mas já falei aqui que para mim a Inter vai levar esse campeonato italiano. A Juventus, inclusive, está jogando nesse momento, tá? 0-0 contra a Udinese em casa. Não vou esperar esse jogo acontecer, porque semana de Liga dos Campeões, infelizmente a Juventus não está na Liga dos Campeões e eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Milan e Napoli. O Milan venceu o Napoli por 1-0, um jogo em que tivemos alguns momentos bem iguais, no sentido de que as duas equipes tiveram chances, mas o Napoli tem decepcionado um pouco nesse passo a mais. Quando a gente acha que o Napoli pode dar um passo a mais em suas atuações, ele deixa a desejar. O gol foi marcado pelo Theo Hernandes, se não me engano, mais uma assistência do Rafael Leão. Eu falei aqui sobre ele, numa possibilidade, por exemplo, dele substituir o Mbappé, e falei, é grandíssimo jogador, acho que ainda tem muito a evoluir, ainda é muito promissor, mesmo que já mostre bastante coisa, mas o Rafael Leão não entrega gols. Ele tem, se eu não me engano, são 6 gols na temporada. O Mbappé tem 30 gols na temporada. Então, ele não pode ser o substituto do Mbappé. Obviamente, você não vai encontrar um substituto no mesmo nível do Mbappé, porque o Mbappé é top 3 melhores do mundo, né? Então, a não ser que você contrate o Haaland, sei lá, o Harry Kane, não sei, o Bellingham, o Vinícius Júnior, tirando esses caras, você não vai trazer uma substituição no nível do Mbappé, mas você precisa trazer você precisa ao menos trazer um cara que te entregue mais gols, porque sem o Mbappé, o PSG não marca gols, tantos. Então, é um pouco problemático isso, mas enfim, nesse sentido de passes para gol, o Rafael Leão tem participado, ele gera muito jogo, né? Então tem isso de positivo. O Napoli, você vê que ele tem bons momentos, o Kvaratskhelia já faz algumas partidas bem melhores do que no início da temporada. A gente vai ter o Osimhen agora voltando, né, da Copa das Nações Africanas, e vai voltar com vontade, né, porque perdeu a final. Então vamos ver se esse Napoli ainda consegue dar esse passo, mas falta. Esse Napoli, infelizmente, em nenhum momento ele conseguiu mostrar a regularidade do que ele era, aquele Napoli da temporada passada, que foi campeão italiano. Pra gente falar agora um pouquinho de Lazio 3-1 Cagliari, depois eu vou pro PSG. Lembrando que se você tá aqui até agora e não curtiu o vídeo, não esquece, custa nada pra você e super me ajuda. E confere se você tá inscrito no canal. Se não tá inscrito ainda,
se inscreve, porque estamos chegando a 15 mil inscritos, então peço o apoio de vocês. Apoie o seu produtor de conteúdo favorito, ou os seus produtores de conteúdo favorito. Favoritos. O plural ficou meio complicado por aí, mas é segunda de carnaval, vocês provavelmente nem estão prestando atenção exatamente nesse vídeo, então tá tudo bem também. Gols da Lazio, do Immobile e do Felipe Anderson, e outro contra. Se eu não me engano, o Immobile tem 9 gols na temporada, acho que é isso, eu conferi aqui, mas eu já me esqueci. Mas são poucos gols na temporada, o Immobile tá devendo, né? O Sarri não conseguiu nessa temporada fazer uma grande Lazio. Não é uma Lazio que ataca bem, não é uma Lazio que defende bem. Então é um time que falta qualidade muitas vezes. Não é um bom time, mas é um time que nos últimos jogos chegou a mostrar que poderia fazer algo mais. A Lazio teve 5 vitórias consecutivas entre o fim do ano e o início desse ano, mas sempre com adversários um pouco mais fracos. Na hora que... gente, não para de falar, a Napoli. Na hora que a Lazio, de fato, enfrentou grandes adversários, né, perdeu. Então, por exemplo, a Lazio fez 5 vitórias seguidas contra Empoli, Frosinone, Udinese, Roma, aí sim, clássico, difícil, e o Lecce. E aí depois perdeu para a Internazionale por 3-0, empatou com o Napoli em 0-0, perdeu para a Atalanta por 3-1 e vem dessa vitória contra o Cagliari por 3-1. Então ainda é um time irregular, mas é um time que deu mostras de que pode ser algo mais. E considerando o péssimo momento do Bayern de Munique, que, beleza, claro que é um clássico, é um jogo contra um Bayer Leverkusen que é considerado aqui entre os 3 melhores times da temporada, se não o melhor, né? A diferença é que a gente não consegue ver ele na Liga dos Campeões, mas, enfim, tem a Europa League mostrando. Então é um Bayer Leverkusen que sim, tem todo o mérito de ter vencido, mas ele traz numa temporada, o resultado traz numa temporada que o Bayern de Munique já tá irregular. Ele traz muita insegurança no ambiente, ele traz muita insegurança do que esse time pode de fato alcançar. Então, não acredito que a Lazio vá surpreender com uma classificação, mas acredito que pode surpreender num primeiro jogo, nesse momento tão conturbado do Bayern de Munique, jogando em casa, com o Olímpico lotado e, enfim, uma torcida, obviamente, em chamas em campo. Então, vamos ver o que pode acontecer com esse primeiro jogo, em especial entre Lazio e Bayern de Munique. Pra gente finalizar aqui, PSG venceu o Lille por 3-1, com um PSG bastante modificado, pelo menos 5 titulares foram poupados, o próprio Mbappé foi poupado, Marquinhos foi poupado, Hakimi foi poupado, Zaïre-Emery foi poupado, quem mais? Tem mais alguém que foi poupado, mas o Barcola, que tem sido titular, foi poupado. Então foi um PSG que venceu com bons momentos, muito bom jogo do Dembélé, um bom jogo do Ugarte também, que vinha fazendo partidas ruins. Foi um gol do Gonçalo Ramos, importante para ele. É um jogador que tá faltando confiança em campo por conta, enfim, da temporada que fez, e claro que tem questões também táticas para a forma como ele tem jogado. E teve um gol contra com um chute do Fabien Ruiz, que deve ser titular na Champions, porque ele é quem vai falar com a imprensa na terça-feira. E gol do Colomani, que também é importante fazer gols. Ele é o segundo jogador com mais gols depois do Mbappé, ainda que não faça uma grande temporada. Então é importante que continue marcando para não perder um pouco da confiança que vem ganhando. O Dembélé chegou a 9 assistências na temporada. O Dembélé... E tem um gol só. O Dembélé faz uma temporada estranha no PSG, porque ele começou muito afobado a temporada, ele evoluiu nisso, ele tem dado passes a gol, é o líder de assistências do time na temporada, ele tem melhorado, mas ele ainda não acertou a finalização. Se ele acertar a finalização, eu acho que ele pode dar um passinho a mais nesse PSG.
O PSG ainda falta identidade, o Luiz Henrique tem tido dificuldade em colocar um time que controle os jogos em campo, ainda que venha de uma sequência grande sem perder, mas falta essa confiança de que ele vai administrar o jogo quando precisar. Né? Em alguns momentos, no último empate, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e um empate. O empate contra o Brest vencia por 2-0 e tomou o empate por 2-2. Então foi um dos exemplos desse PSG não conseguindo controlar o jogo, que é talvez o maior objetivo do Luiz Henrique como técnico, né? Ele gosta da posse de bola, ele gosta de controlar o jogo, e ele gosta de controlar esse jogo, obviamente, se ele puder ter a posse de bola mais no seu campo de ataque, melhor dos mundos, né? Mas vai enfrentar uma Real Sociedad que passa pelo seu pior momento na temporada. Nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, sendo que é o último jogo dessa sequência, o primeiro jogo dessa sequência, né? Tem uma vitória, e aí depois tem 3 empates e uma derrota. Isso, 3 empates por 0-0. Nos últimos 12 jogos, 6 empates por 0-0, ou seja, é um time que a gente sabe que gosta de ter a posse de bola, apesar de que tem uma posse de bola média na temporada menor do que a do PSG. O PSG tem uma posse de bola acima de 65% na temporada, do Real Sociedad tá por volta ali de 54, 55%. Mas é uma posse de bola da Real Sociedad que não produz. É um time que tem errado as finalizações quando tem, e que mesmo assim tem chutado pouco, tem tido uma posse de bola muito... esqueci a palavra. Muito infértil, esta é a palavra. Então, vamos ver como é que vai se comportar para essa partida. Lembrando que ainda tem alguns desfalques importantes, não tem Oyarzabal. Tô falando o nome dele errado. Oyarzabal. Capitão do time, tem problemas na lateral também, então é um time que tem desfalques pro jogo. O PSG, quando a gente fala de desfalques, tem desfalques que a gente já sabia, o Skriniar e o Nuno Mendes, de jogadores que podem ser titulares, né? O Lee Kang-in tá voltando, mas dificilmente vai ser titular, pode ser que esteja no grupo. Então, é uma Real Sociedad bastante fragilizada. E eu acredito, então, que o PSG deve vencer esse primeiro jogo. Acho que vai ser fácil? Não, Real Sociedad não tem marcado gols, mas também tem sofrido poucos gols, né? Derrota no final de semana foi por 1-0. Então, nossa, esse vídeo tá grande demais. Não era pra ter ficado grande demais, mas enfim. Então, é um pouco disso. Meus palpites pros jogos da Liga dos Campeões desta semana, nós temos Copenhagen e Manchester City. Eu vou colocar aqui 2-0 para o Manchester City. Nós temos Leipzig e Real Madrid. Eu vou de 3-1 para o Real Madrid. Temos PSG e Real Sociedad. Acho que vai ser 2-0 PSG. E temos Lazio e Bayern de Munique. E tô achando que pode ser um empate, hein? No melhor futebol do mundo eu dei vitória da Lazio, porque preciso tentar ganhar pontos no bolão. Então, se eu ganhar, eu ganho sozinha. Mas eu vou de 1-1. 1-1, Lazio e Bayern de Munique. Vamos ver o que acontece. É isso, gente. Estarei no jogo de quarta-feira do PSG. Falei um pouquinho mais da Lazio aqui, até porque com isso... Provavelmente não vou poder assistir o jogo da Lazio, né? Estarei fazendo a cobertura do jogo do PSG. Todos os jogos na HBO Max e os outros ou na TNT ou no Space. Então, convite para vocês curtirem essa semana de Liga dos Campeões. Quarta-feira de cinza, vocês vão estar de ressaca, mas se puder, fica no sofá bebendo bastante água e assistindo o jogo do PSG comigo. Antes de sair do vídeo, não esquece, confere se você deixou o like, se está inscrito no canal para não perder vídeos como este. E também deixa nos comentários aqui palpites. Em especial, quero palpites para os jogos do PSG, já que muita gente vem aqui para comentar sobre o time do Mbappé. E a gente volta na quarta-feira, pós-jogo, com a minha análise do resultado da Liga dos Campeões. É isso, gente. Bom final de carnaval para vocês.